Hoje é sábado, 22 de novembro de 2025, um dia estranho. Vamos falar sobre isso. Meu nome é Tom. Você está assistindo ao Watchman River. Fico muito feliz que você esteja aqui. Obrigado por me acompanhar. Espero que você esteja bem. Quero lembrar você que eu não sou profeta, não sou pastor, sou apenas um cara, sentado no meu pequeno escritório móvel em Connecticut, à beira do rio, nesta manhã chuvosa, proclamando Jesus. Então vamos começar antes de conversar. Vamos começar com um trecho das Escrituras. Eu acredito que é muito importante começarmos com as Escrituras. Vamos para 2 Coríntios 12, versículo 9. Mas ele me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, de boa vontade me gloriarei mais nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Lindo. Vamos a Romanos 5:20. A lei entrou para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, a graça superabundou. Glória e louvor a Jesus. Vamos a Tito 2:11. A graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Digam um amém. Obrigado. Ouve isso. Vamos para Hebreus 4:16. Aproximemo-nos com confiança do trono da graça para alcançar misericórdia e encontrar ajuda na necessidade. Romanos 6:14. Pois o pecado não terá domínio sobre vocês, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Cara, se não estivesse chovendo e tudo tão molhado, eu sairia e daria 2 cambalhotas ao ouvir uma escritura dessas. Não vou fazer isso, está chovendo muito. Vocês podem tentar e me avisem nos comentários se conseguiram dar uma cambalhota. E se você estiver no hospital por causa da cambalhota, avise a gente também e vamos orar por você. Vamos para Efésios, capítulo 2, versículos 4 e 5. Mas Deus, que é rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, mesmo quando estávamos mortos em nossas transgressões, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça vocês foram salvos. Amém. Vamos fazer mais 2. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que por sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E Romanos 15, versículos 5 e 6. Agora que o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Quão linda é essa escritura maravilhosa. Para começar este vídeo estranho, porque eu desço aqui. Primeiramente, eu acordo esta manhã e basicamente não há notícias. Eu tenho um pouco de notícia para compartilhar, mas nada que realmente não tenha acontecido nos últimos 3 anos e meio. Quando cheguei aqui embaixo pela primeira vez estava pior, agora está melhor. Mas a parede branca atrás de mim, que normalmente é o rio e as árvores do outro lado do rio, estava completamente branca. Quando cheguei aqui pela primeira vez, agora estou vendo sombras de árvores, mas estava completamente branco. Eu pensei, não tem nada, nem rio. Mas havia algo, porque antes de eu começar a gravar, ouvi um som que parecia 10 carros dando estouro ao mesmo tempo. Foi só um barulho alto, não explosão, mas um ruído bem forte. Agora, pode ter sido só, Elmer Fudd caçando coelhinhos. Pode ter sido só algum caçador por perto, mas foi alto. E eu procurei por carros. Não tinha ninguém perto de mim. Interessante, mas faço esses vídeos há 3 anos e meio. E hoje, houve alguns dias nesses 3 anos e meio em que não havia muitas notícias. Mas hoje foi o dia em que eu literalmente pensei, talvez eu não faça um vídeo hoje. E aí eu pensei em vocês. E eu pensei especialmente nos meus reclusos que passam cerca de meia hora comigo todos os dias. E eles, eu só pensei, eu só quero ir lá ficar junto. Hoje teremos dose dupla de Mundo Palhaço, vou contar histórias e comentar notícias. Será praticamente o mesmo vídeo com poucas notícias, o que pode ser refrescante para alguns. Se você só quer as notícias, pouca coisa aconteceu, talvez queira pular o vídeo. Se você gosta de passar um tempo comigo e conversar, talvez preparar um pouco de comida, fica aí. Se não gosta disso, pode desligar agora. Você não precisa reclamar disso, é só desligar. Mas, esse canal não é para todo mundo. Todos nós somos irmãos e irmãs em Cristo. E tudo bem, aqui vai minha primeira história. Então, ontem à noite, minha esposa e eu saímos para um encontro.
E um de vocês tão gentilmente nos enviou um vale-presente para o Applebee's Now. Eu não ia ao Applebee's há muitos anos. Então eu pensei, vamos ao Applebee's. Alguém nos enviou esse vale-presente. E minha esposa adora o Applebee's. Ela também não ia lá há anos, então ela ficou animada. Li bastante sobre o Applebee's, que está em declínio e fechando restaurantes. Então minhas expectativas não eram muito altas. E tenho que te dizer, cara, foi uma ótima refeição que eu tive. Foi simplesmente assim. E isso não é um patrocínio pago do Applebee's. Confia em mim, estava muito bom. Acho que, ao ouvir essa história, você vai entender por que gostei tanto. Tudo bem, minha esposa adorou. Ela amou. Mas eu fiquei, agradavelmente surpreso. Eu pensei, isso não é só bom. Eu disse para minha esposa, isso é muito bom mesmo. Ela disse, ela adora o Applebee's. Tem até uma música country sobre o Applebee's, que ela mencionou, mas eu não conheço. Mas enfim, sabe por que era tão bom? E eu pedi esse prato de bourbon, camarão e frango e veio com purê de batatas e eu pedi uma salada de acompanhamento. Minha esposa pediu outra coisa. Eu só, parece até que estou fazendo um comercial do Applebee's. Eu juro, não estou. O cheque. A gente não bebe, só pede água. Não, obrigado, eu só quero água. Mas a conta foi $31. Pensei, isso custa quase o mesmo que o McDonald's hoje. Fiquei chocado com o preço, como estava barato comparado ao que os restaurantes cobram hoje em dia, sabe? E pelo que a gente recebeu, foi cara, esse foi um bom preço. Mas enfim, o motivo de eu ter gostado tanto é que eu não contei pra vocês, mas semana passada eu fiz uma viagem de 5 dias. O que eles chamam disso vai deixar alguns de vocês bem enojados. Eu fiz um jejum de sardinha. Tudo o que comi de segunda de manhã até ontem à noite no jantar. De segunda até sexta à tarde, só comi sardinhas, isso é chamado de jejum de sardinha. É muito saudável. Muitos de vocês talvez não saibam, tenho certeza que dizem isso. Com todos os superalimentos, se você alinhar todos os superalimentos do mundo, a sardinha é como o rei dos superalimentos. Mesmo que cheirem pior que o couro cabeludo do seu avô, é ruim dizer isso, pois quase sou avô, quase. Nenhuma filha minha está grávida, mas já tenho idade para isso. Mas o cheiro delas é horrível, só que faz muito bem para a saúde. Uma festa onde só se come sardinha, confie, ninguém consegue comer 12 latas por dia. Acho que no primeiro dia eu comi 3 latas, acho que no segundo dia eu comi 3 latas. No terceiro dia eu comi 4 latas. Na quinta-feira eu comi 4 latas e ontem eu não comi nenhuma. Esperei até o jantar. Mas isso se chama jejum de sardinha. E o motivo pelo qual eu faço isso é que, muitos de vocês sabem, no começo deste ano, em janeiro, meu antígeno prostático específico, o nível da próstata, estava com os números na faixa de câncer. E eu decidi fazer o tratamento, mas não de forma tradicional. Eu não fiz a biópsia, fosse ruim ou bom, tanto faz. E alguns espectadores entraram em contato comigo e compartilharam coisas comigo. Decidi seguir um caminho menos tradicional e confiar em Deus. Mudar completamente minha dieta e ver o que acontece. E honestamente, 10 meses depois eu sinto que o Senhor me curou através da sua graça e misericórdia e através da cura do grande médico. Com as mudanças na minha dieta e algumas coisas que estava tomando que não posso mencionar em vídeos, muitos de vocês sabem. Alguém vai comentar aí embaixo. Mas entre todas essas coisas, um dos espectadores entrou em contato comigo e disse: você precisa começar a usar essas 2 coisas imediatamente. E eu fiz isso. E eu me sinto muito melhor. Eu perdi 19 quilos, 20 quilos, algo assim. Me sinto melhor. Alguns diriam: Tom, você sempre fala que o arrebatamento está próximo, então por que se preocupar? Por que você simplesmente não comia qualquer coisa? Por que você não come só besteira? Se o arrebatamento está tão perto? Antes de tudo, meu corpo é o templo de Deus. Todos nós que pertencemos ao Senhor, nós somos os templos de Deus. Apesar de amar comida lixo, quero ter qualidade de vida. Até o momento do arrebatamento, mesmo se você me dissesse que o arrebatamento seria esta tarde, eu não iria me empanturrar no Dairy Queen. Eu provavelmente estaria correndo pelas ruas dizendo: olha, vocês sabem, Jesus está vindo hoje, pessoal. Vocês sabem de qualquer forma? Sim, aquele Applebee's. Após 5 dias comendo sardinha, parecia uma refeição milionária. Para quem me enviou o cartão presente, obrigado. Você quer aprender a valorizar a comida?
É só comer sardinha por 5 dias. E sabe, era engraçado. Elas são boas, descobri isso mais tarde naquela semana. Só não coma direto da lata. Coloque elas na air fryer, ficam bem melhores. Só o cheiro que é... E sempre gostei de sardinha. Já nem sei se gosto tanto delas. E também, você não vai exagerar só porque come 1 ou 2 latas no almoço. Eu nem estava com fome na hora do jantar. Tem tanta proteína. Eu só estava com vontade de comer outras coisas, menos sardinha. Mas é isso aí, eu sei que alguns de vocês agora estão com ânsia e eu entendo. Falei para minha esposa no 2º ou 3º dia que estava me sentindo muito bem. Isso realmente me fez bem, então, beleza. Bom, vamos para algumas coisas das notícias, beleza? A Casa Branca estaria pressionando a Ucrânia a assinar um plano de paz pró-Rússia até o Dia de Ação de Graças, que é na quinta-feira. Nesta quinta-feira, a Casa Branca está pressionando agressivamente o presidente ucraniano Zelensky a assinar seu novo plano de paz de 28 pontos até o Dia de Ação de Graças, ou perder o apoio dos Estados Unidos da América em sua guerra contra a Rússia. E o jornal Washington Post relatou isso ontem. O Post citou 5 pessoas familiarizadas com as conversas para informar que o secretário do Exército dos Estados Unidos da América, Daniel Driscoll, se reuniu com Zelensky na quinta-feira. Com o plano de 28 pontos que o enviado especial Steve Witcroft elaborou com contribuições do representante da Rússia, o plano exige que a Ucrânia reduza drasticamente o tamanho de seu exército e ceda territórios para a Rússia, incluindo Donetsk, que é difícil de pronunciar, Donetsk. Acho que fiz certo, não sei, posso estar completamente errado. Eles estão pressionando a Ucrânia, só isso. Eu só queria que isso acabasse, não aguento mais essa guerra. Hoje tenho um dos meus comentários do dia. É tão triste, tão triste. Vamos chegar lá. Segundo o Insider Paper, o órgão regulador de aviação dos Estados Unidos da América emitiu ontem um alerta para aeronaves civis no espaço aéreo venezuelano, citando os perigos do aumento da atividade militar em meio a uma grande concentração de forças americanas na região. A Administração Federal de Aviação pediu que as aeronaves na área tenham cautela devido ao agravamento da situação de segurança e ao aumento da atividade militar em ou ao redor da Venezuela. Segundo o órgão, as ameaças podem representar um risco potencial para aeronaves em todas as altitudes, incluindo durante o sobrevoo, as fases de chegada e partida do voo ou para aeroportos e aeronaves em solo. Então, parece que em poucos dias ataques podem acontecer nesse país. Sabe, ninguém gosta das drogas entrando, mas também ninguém gosta, sabe, de pessoas morrendo. É só... Estou pronto para Jesus e para o arrebatamento da igreja. Acho que você também está. Se sim, mostre suas mãos. Ok, eu pensei, então, eu só estou pronto. Estou tão cansado. Essa guerra entre Ucrânia e Rússia mostra que temos muitos irmãos e irmãs em ambos os lados. E eu só quero que isso acabe. Então, vamos rezar para que acabe e também precisamos rezar por isso. O Insider Paper compartilhou. Vi em outros lugares, um grupo cristão afirmou no sábado. O número de alunos e professores sequestrados no segundo rapto escolar em uma semana na Nigéria foi de 315, revisando para cima o 227. Simplesmente incrível, afirmou a Associação Cristã da Nigéria. O novo número veio após um exercício de verificação após o sequestro em massa ocorrido na madrugada de sexta-feira e acrescentou que o número total de vítimas sequestradas agora é 303. Estudantes e 12 professores são crianças. Homens armados invadiram a escola Santa Maria no estado de Kebbi, noroeste da Nigéria, na segunda-feira e sequestraram 25 meninas. No começo da semana, sequestraram 25 meninas e agora centenas. 303 alunos e 12 professores, por favor, rezem. Outra coisa para orar. 18 líderes cristãos foram presos na China durante repressão às igrejas. Isso tem acontecido cada vez mais na China. Líderes de uma igreja doméstica chinesa foram presos por suposto uso ilegal de redes de informação em aparente repressão do Partido Comunista Chinês a denominações cristãs não sancionadas pelo Estado. Em outras palavras, se você é um cristão verdadeiro na China neste momento, está passando por uma fase difícil. Estamos nos últimos dias, você sabe? Estamos nos últimos dias. Precisamos orar por nossos irmãos e irmãs ao redor do mundo.
Terremotos. Nas últimas 24 horas, os terremotos também diminuíram. Estou te dizendo, foi uma loucura. Só consegui associar isso a dores de parto, sabe? 30 terremotos acima de 4,0 nas últimas 24 horas e apenas 11 acima de 5,0. Então agora vamos passar para a nossa dose dupla de mundo palhaço. Ok, prepare-se, lá vamos nós. Novo robô humanoide doméstico treinado em 10 milhões de tarefas é lançado nos Estados Unidos da América. Treinado em 10 milhões de tarefas. Eu penso em cada uma. Eu poderia esfregar o canto do banheiro com uma escova de dentes, e essa seria mais ou menos a 80ª tarefa. Como você treina algo com 10 milhões de tarefas, o que isso vai fazer? Um novo participante surgiu na corrida para trazer a robótica prática para o dia a dia. No dia 19 de novembro, a Startup Sunday, sediada em Mountain View, apresentou o Memo. O nome dele é Memo, um robô pessoal projetado para ajudar famílias com tarefas domésticas que consomem muito tempo. Criado pelos roboticistas de Stanford, Tony Zhao e Chang-Chi, Memo é uma máquina que aprende com comportamentos domésticos reais, não em simulações ou laboratórios controlados. De acordo com a empresa, Memo pode realizar tarefas como limpar as mesas e operar a lava-louças. São 2 tarefas: dobrar roupas, 3. Organizar sapatos e preparar expressos somam 5 tarefas, mas ele foi treinado com 10 milhões. Eles não citaram todas as formas dele te perseguir, pois são cerca de 2 milhões. Essas tarefas geralmente desafiam robôs que só conhecem ambientes estruturados. Este robô apresenta um corpo branco brilhante com 2 braços e um rosto amigável de desenho animado, com olhos longos parecidos com botões. Honestamente, parece que estão descrevendo alguém com cachimbo de sabugo, nariz de botão e olhos de carvão. Acho que eles estão falando. Esse aqui é o robô, o Frost, o boneco de neve. Quem diria? Não, não é o Frost. Veja a foto real do robô. Ali está o Memo. Você quer isso andando pela casa, fazendo tantas tarefas? Se fizer tudo isso, vai atrapalhar muito. Não vou deixar você me impedir, senhor ou senhora Memo, seja lá o que for. Isso é palhaçada, isso é só palhaçada. Eu não preciso de tarefas, não preciso de ajuda com tarefas. Sabe, se eu precisar, eu tenho filhos para isso, entendeu? Se eu precisasse de ajuda com tarefas, só não quero um robô com defeito. E de repente ele tá me perseguindo com a torradeira na mão, tentando me dar uma torrada na cabeça. Sabe, eu só não quero isso. Não confio tanto em computadores. Ok, vamos para outro mundo de palhaços. Ouvi essa. Essa é do Yahoo Tech. O ChatGPT acabou de adicionar um recurso de chat em grupo que é intrigante e um pouco confuso. Você adiciona seus amigos a um novo chat dentro do aplicativo ChatGPT. Enquanto você e seus amigos conversam, o chatbot de inteligência artificial pode intervir quando necessário. Intervenha quando preciso. Você já pensou em conversar com amigos e chats de inteligência artificial? Ele se intromete e eu penso quieto. Enfim, pensar em mover seu grupo de amigos para algo dentro do ChatGPT já causa dor de cabeça, principalmente pela privacidade e segurança. Nem vou entrar no quão estranho é mover nossas vidas sociais para um aplicativo de chatbot de inteligência artificial. Vou deixar você refletir sobre as implicações disso sozinho. Eu já pensei sobre isso e não quero. Consigo imaginar que há alguma utilidade, sim. No vídeo de demonstração criado pela Open Inteligência Artificial sobre o recurso, é mostrado um chat em grupo onde amigos estão tentando decidir onde se encontrar para jantar. E então, o chatbot de inteligência artificial fornece várias recomendações de restaurantes. Meu Deus, você só pode estar brincando comigo. Cadê meu efeito sonoro de mundo palhaço? Sabe, planejar jantar com amigos é muito fácil. Eu só chamo meus amigos e pergunto, vocês querem tacos? E no fim, todos comem tacos. Ou preferem pizza? Ou talvez a gente devesse sair para comer uma fatia. E assim, se você quiser pizza, você come uma fatia. Eu não preciso de um chatbot de inteligência artificial me dizendo como controlar, quer dizer, como me comunicar com meus amigos. É só um humor bobo, desculpa. Que tal assim? Vamos para alguns comentários do dia, beleza? Vamos ver, Roberto. O colapso financeiro iminente, o fracasso do dólar americano, a vinda da moeda digital,
Nossas cidades se tornando zonas de guerra e falsos profetas e mestres por toda parte. Pecado, corrupção e decadência moral estão em toda parte. O controle do governo aumenta. Ódio e desobediência a Deus e à justiça. Estou pronto para ir para casa. Após ler sua lista, Roberto, todos concordamos e estamos com você. É só que, sabe, estamos vivendo dias sombrios. Nós realmente estamos. Tudo bem, comentário de outro Roberto. Eu sirvo e adoro um Messias judeu. Quero dizer aos meus amigos cristãos antissemitas que durante o milênio de 1000 anos nós reinaremos com Jesus em Jerusalém, que fica em Israel. Ame Israel e os judeus agora, ou lide com isso no milênio. Eu gostei desse comentário. Obrigado, Roberto. Eu gostei. Sabe, me surpreende que alguns cristãos realmente achem que está tudo bem ser anti-Israel. Novamente, não falo do governo, mas ser anti-Israel e antissemita é diferente. Não devemos tratar nenhum povo, grupo, tribo, nação ou língua assim. Não devemos ser assim, tipo, eu odeio eles. Sabe, tipo, vamos lá, isso aí é um cristianismo estranho. Tenho que dizer, é estranho. Mas você sabe, há muitas igrejas ensinando muitas coisas estranhas e falsas nesses últimos dias. Esse é o comentário que eu te falei antes. Isso é muito triste. Precisamos orar por essas pessoas. As duas primeiras letras do nome de usuário são CB e eles são da Ucrânia. Querida família Riverside, por favor, orem pelo nosso irmão Kolya, que foi sequestrado pelo Estado ucraniano e enviado contra a sua vontade. Hoje, para sua morte certa, ele está sendo levado para as linhas militares de onde ninguém jamais retorna. Preparem-se, ele tem 52 anos, que Jesus o proteja e fortaleça. Bem, vamos orar pelo seu irmão Kolya. Não consigo imaginar, já vi vídeos. Quem nega que isso ocorre? Eu vi tantos vídeos das forças lá na Ucrânia simplesmente tirando pessoas das ruas e tantos morreram lá. As forças armadas deles estão cada vez mais velhas, com pessoas mais idosas, como um cara de 52 anos. Vamos orar, com certeza. Daniela e Tom, acho que este é um dos canais de oração mais fortes da internet. Família Watchman River. A maneira como nos unimos para orar uns pelos outros é fenomenal. Meu Deus, você disse tudo, Daniele. Realmente é incrível, sabe? Parte disso é manter o foco em Jesus e não tolerar besteiras nos comentários. Assim, as pessoas se sentem seguras para vir e fazer pedidos de oração. E sou acusado de censura, e eu abraço isso com orgulho. Sabe, eu não deixaria. Se eu estivesse dirigindo uma igreja, eu não deixaria qualquer um subir e pegar o púlpito de mim. Eu não deixaria ninguém causar todo tipo de discórdia na igreja, sussurrando no ouvido das pessoas. Isso é tudo falso, sabe? Então sim, eu deixo. Acompanhamos os comentários e essa comunidade é incrível, cheia de amor e guerreiros de oração. E é lindo. Ok, então, acho que estamos prontos. Acho que vou falar um pouco sobre o Evangelho e depois seguimos nosso caminho. Certo, o tempo é curto, estamos aqui nos últimos dias. E eu só quero te contar o que Jesus fez pela humanidade, porque Jesus é o Cordeiro de Deus morto desde a fundação do mundo. Então sempre foi o plano. Se olharmos para a eternidade passada, sempre foi o plano que, se a humanidade pecasse, o Filho unigênito de Deus, Jesus, viria, se tornaria humano e resgataria a humanidade. Porque ele é o Cordeiro de Deus, morto desde a fundação do mundo, sempre foi o plano. E olha, fale com Adão e Eva, a humanidade caiu mesmo, não foi? E desde então caímos feio. Nós precisamos de um Salvador. Você leu o Antigo Testamento. Ao ler o Antigo Testamento, só penso como precisamos de um Salvador. Sabe, quando vemos as 600 ou 700 leis mencionadas no Antigo Testamento, é como se ninguém consegue cumprir todas essas leis. Ninguém consegue agir assim, seria preciso ser perfeito, por isso recebemos tantas leis. Não são apenas os 10 mandamentos. E eu já quebrei a maioria deles, sabe? Provavelmente todos, porque diz que sabe, mesmo se você... Jesus disse, se você odiar alguém no coração, é culpado como um assassino. Eu sou culpado disso. No passado lutei com isso e ainda luto às vezes atualmente.
Mas é uma história incrível, sabe? É a melhor história de amor que já existiu. Que Jesus veio aqui para resolver esse problema do pecado, que ele veio de livre vontade para morrer na cruz e derramar seu sangue para que pudéssemos ir para o céu. E é assim que você é salvo. Você diz para Jesus: Jesus, eu admito que sou um pecador. Eu sei que sou um pecador. Eu penso coisas estranhas. Eu fiz coisas das quais tenho vergonha. E eu acredito que o Senhor veio aqui em uma missão de resgate. E agora eu acredito que o seu sangue tem o poder de remover todo o meu problema com o pecado, tão distante quanto o leste do oeste. Creio que seu sangue expiatório pode me lavar e me tornar mais branco que a neve. Você não quer ser limpo e mais branco que a neve? Quando você crê no sangue expiatório de Jesus em sua obra na cruz, morte, sepultamento e ressurreição, é salvo. Adivinha o que acontece? Você nasce de novo porque Deus colocará o Espírito Santo dentro de você. É incrível, milagroso. Você vai para o céu e nada podemos fazer. A única coisa que você contribuiu para o plano de salvação foi o pecado que tornou necessário que Jesus viesse e pagasse por ele com seu sangue. É a única coisa. Não há mais nada que você possa fazer para ser salvo. É crer. Crer no sangue expiatório. Crer na obra consumada de Jesus. Reconheça que é pecador e precisa desse pagamento para ser salvo. Essa é a única forma. Não é uma lista de faça ou não faça isso ou aquilo. Sabe, agora quando você tem o Espírito Santo habitando em você, estou te dizendo, com o passar do tempo, você percebe que está pecando cada vez menos. Você deveria, pois o Espírito Santo convence do pecado, mas você continuará pecando. Qualquer um que diga, nunca pequei desde que acreditei em Jesus, está enganado. Se dizem isso, já é pecado. Desculpe, mas ninguém vive sem pecar. Agora, o seu pecado não é contado contra você, porque ele foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Então, sabe qualquer coisa que você faz? Eu, pessoalmente, ainda levo tudo o que faço ao Senhor o tempo todo. Eu confesso pecados. Senhor, me perdoa. Eu pensei aquilo. Senhor, me perdoa. Eu disse aquilo para aquela pessoa. Eu não fui sensível, Senhor, sabe, mas o meu pecado. Desde o momento em que acreditei, o sangue expiatório me lavou. Fui lavado, fiquei branco como a neve, mas ainda confesso meus pecados ao Senhor. E sabe, eu tenho que fazer isso várias vezes por dia, porque você sabe, eu não sou perfeito. Eu serei o primeiro a admitir isso. Enfim, é isso, entendeu? Eu espero que se você não conhece o Senhor, leve isso a sério. O que eu falei, porque você não vai querer encarar Jesus no dia do julgamento ainda com o seu problema de pecado. Ele diz, afaste-se, nunca te conheci. Assim você fica eternamente longe de Deus. É horrível, isso é assustador, sabe? Mas hoje é o dia da salvação. Se isso soou como verdade para você, corra para isso, fale com Jesus, certo? Hoje de manhã, no meu momento de devoção, eu fiz uma oração por todos que assistiriam a este vídeo. Então, goste ou não, você foi incluído nas minhas orações. Se não formos arrebatados hoje, e por que não neste dia calmo nas dores dos últimos dias eu aceitaria? Hoje parece perfeito para o arrebatamento. Se não acontecer, vejo vocês amanhã. Amo vocês. Jesus está falando. Criador, você é o